Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Esse é o Política S, programa sobre política e poder no Espírito Santo e no Brasil. Lembro que esses outros programas estão sempre disponíveis lá nos canais do Século Diário, só procurar no YouTube, plataformas de áudio. Se você ainda não segue, segue a gente lá para saber em primeira mão o que está rolando. Tem sempre esse e outros programas, inclusive os antigos, disponíveis para você curtir. No Instagram nós estamos lá também com @TV Século. Hoje o nosso tema é a juventude na política, né? Temos como convidados aqui integrantes do grupo Práticas Educativas e Polarização Política. Estamos com a casa cheia aqui. É ligado ao mestrado de Ensino de Humanidades do IFES de Vitória. Estamos com o professor Davis Alvim, os estudantes Lucas Cremonini Júnior, Manuela Bittencourt, aqui do meu lado, e Larissa Oliveira. São estudantes, não são pesquisados, né? São pesquisadores, exato, participam dessa pesquisa. Eu queria, para começar, a pesquisa que traz alguns elementos muito interessantes, né, para a gente entender o que está passando hoje na política, inclusive como essa questão da polarização que a gente vê hoje em dia se dá dentro da juventude, né? Obviamente é um recorte, né, mas baseado em toda uma metodologia científica. Eu queria que o Davis começasse aqui explicando um pouco como é que está sendo essa pesquisa, em que consiste. Então, Vitor, a gente tem um grupo que ele está no seu 3º ano de existência e é um grupo que a proposta inicial era estudar como é que a polarização política impacta na escola, né? A princípio, esse grupo era um grupo de estudo, tinha gente do Brasil todo, tinha gente de São Paulo, Recife, tinha gente do Sul. E quando a gente foi tentar estudar um pouquinho do que rolava na escola, assim, quer dizer, como é que essa disputa entre progressistas e conservadores impacta na escola, a gente descobriu que não tinha quase nada publicado sobre isso, né? A galera de pesquisadores se preocupou muito com a coisa da escola sem partido, aquilo gerou uma espécie de pânico compreensível, né, entre os pesquisadores da educação. E aí, a partir disso, eu quis criar um grupo que fosse constituído da própria galera do ensino médio, para a gente pensar como é que essa disputa política, essa polarização política, está impactando na vida deles e também na vida estudantil deles, né? Então, esse grupo ele fez uma pesquisa extensa aí no ano passado e a gente vai ano a ano estudando em uma escola. Nós não vamos nomear as escolas aqui, tá? Que a gente fez a pesquisa, mas então a gente tem uma pesquisa, os dados ainda são inéditos, a pesquisa está submetida a uma publicação que ainda não saiu, e a gente, então, vai pesquisando ano a ano nas escolas com esse objetivo, de compreender a visão política da galera mais jovem, mais especificamente a galera que está matriculada no ensino médio, secundaristas. E o que esses dados revelam, assim? Quais são os elementos que vocês trouxeram? Então, a curiosidade de começar essa pesquisa, ela começou com uma pesquisa maior, que não fomos nós que fizemos. Vocês talvez até conheçam o Pablo Hortelado, aquela galera, sim, do Monitor do Debate Político. Então, essa galera começou a medir a polarização no Brasil. Por quê? Esse debate é mais avançado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles não usam muito o termo polarização, eles usam guerra cultural, cultural wars. É um termo que tem mais impacto lá para compreender essa disputa esquerda-direita, conservadorismo, progressismo. E aí essa galera, nos Estados Unidos, houve uma certa tensão nesse debate, porque a galera começou a debater, falar muito em polarização política e tal, mas quando foram fazer pesquisa estatística, muitas pessoas disseram, os Estados Unidos não estão polarizados politicamente. Embora você encontre uma polarização de voto, quando você vai entrevistar as pessoas, os temas não revelaram lá uma polarização. Então ficou uma disputa entre essa pesquisa estatística e essa compreensão mais sociológica, vamos dizer assim, da vida política dos Estados Unidos. A galera fez a mesma coisa aqui no Brasil, só que no Brasil deu o resultado que sim, não apenas no campo assim, a palavra polarização se verificou na pesquisa estatística brasileira. No entanto, as pessoas que começaram a fazer a pesquisa começaram a perceber um diferencial nos jovens. E aí a gente quis aqui ver se esse diferencial que a galera estava vendo em nível mais nacional
se isso a gente via aqui no Espírito Santo também, né? Então, a pesquisa ela começou assim, a princípio, a pergunta era assim, os jovens capixabas estão polarizados? Então, a gente pegou uma amostra, que é uma amostra de uma grande escola do Espírito Santo, é uma escola que tem quase 800 alunos matriculados no ensino médio, nós pegamos e entrevistamos pouco mais de 40% dos estudantes, é uma amostra significativa, e usamos isso como uma espécie assim, né, de estudo de caso para ver o que acontecia ali. E a primeira coisa que a gente foi percebendo é que a hipótese nacional se confirmou aqui, quer dizer, a gente não achou polarização política entre os jovens. E o que é achar polarização política? Normalmente, um gráfico de polarização política ele é um U, quer dizer, as pessoas vão se identificando nos extremos, ou muitas pessoas na esquerda, muitas pessoas na direita, e outra característica da polarização é o centro desaparecer, né? Então, o gráfico fica nesse formato de U, né? Aqui, na minha pesquisa, a gente não encontrou isso. Significa que essa juventude se difere da maioria do restante da população, onde há, de fato, essa polarização. A pesquisa nacional, que não é minha, e tanto a minha pesquisa aqui no Espírito Santo, dá indícios de que sim, né? E dá indícios de uma juventude imensamente progressista, né? Ou seja, tem um grande número de pessoas. A nossa pesquisa ela pediu a identificação, tipo assim, você se identifica com extrema-direita, direita, centro, esquerda, extrema-esquerda, ou você não se identifica. Então, esse cálculo já revelou um forte peso das opções de esquerda, mas a gente também foi medindo reações das pessoas diante de frases. O Estado deve intervir na economia para diminuir a desigualdade social, os homossexuais têm direito legal a formar uma família, ao casamento, adotar filhos. E aí a gente também foi medindo essas reações à frase, né? E o que a gente foi vendo, só para você ter uma ideia assim, de dados, em termos de identificação política, a gente encontrou assim, 15,1% dos jovens se identificaram como extrema esquerda, 31,2% como esquerda, 15,8% como centro, 15,8% como direita, 9,5% com a extrema direita e 12,6% não se identificou com nenhum desses tratos políticos. Ou seja, a gente teve um gráfico que pendeu muito para a esquerda, mas, ao mesmo tempo, se você observar, assim, apenas o ícone esquerda cresceu. Extrema esquerda, centro, direita, extrema direita e não identificados mantiveram mais ou menos a mesma quantidade. Quer dizer, um gráfico muito diferente do adulto. Isso pode significar, inclusive, que, por exemplo, um jovem que se defina como de direita ou até de extrema direita, ele pode concordar, inclusive, com pautas progressistas, não é isso? Porque a cabeça desse jovem, por exemplo, essa questão que você falou de gênero, de sexualidade, o que a gente tem visto é que mesmo jovens mais conservadores estão mais abertos. Isso existe? Não sei se o contrário se revela, porque quando você fala de um certo consenso progressista, de alguma maneira, uma maioria progressista, tem a ver que as pautas políticas colocadas não necessariamente está tão conectada com o pacotão, digamos, né? Sim. Que a gente vê que seria que os próprios partidos talvez defendam, né? Que é esquerda, que é direita, e não há espaço fora disso. Né? A galera chama esse fenômeno de desalinhamento político, que é quando uma pessoa se identifica como direita, mas ela acaba defendendo pautas do lado oposto e vice-versa, né? Mas a função das frases era justamente essa, quer dizer, a gente não queria só pegar como que a pessoa se define, eu sou de esquerda, eu sou de direita. A gente queria ver como é que elas reagiam diante de temas, né? E aí, por exemplo, só para você ter uma ideia de como é que os consensos fortes se formaram. Uma das frases, então, eu já tinha comentado, era a seguinte: o Estado brasileiro deve implementar políticas firmes para reduzir a desigualdade de renda entre ricos e pobres. Se você pegar os 2 graus de concordância, que a concordância total e simples concordância, 85% das pessoas disseram sim, a gente concorda. E, se você olhar quem discorda, 7,1%, o resto não opinou, né? Então,
Então, formou isso que eu estou chamando de um grande consenso juvenil, né? E isso aqui a gente foi percebendo na nossa pesquisa, que separando por estratos, quer dizer, o que a extrema-esquerda vota, o que a esquerda vota, o que o centro vota, a gente percebeu que as esquerdas, o centro e os não identificados basicamente reagiam da mesma maneira à frase. O único diferencial um pouco era a direita, mas também, muitas vezes, por exemplo, principalmente em relação à pauta de diversidade sexual, a galera de direita tendia, então, a falar, não, o nosso maior consenso, inclusive, é esse, é a frase, os homossexuais devem ter direito a formar uma família, 90,2% de concordância, 3,6% de discordância. Isso quer dizer que a direita foi em massa na concordância. A Manu me ajudou, inclusive, a interpretar esse dado. O que é isso, né? Aí ela foi falando, não tem mais, não é mais cabível, né, Manu? Assim, fala aí como é que Fala foi aí, isso. Eu já ia chamar os jovens aqui para falar um pouco. Tipo assim, deu para ver que o pessoal que se identificou entre a extrema-direita, eles realmente, tipo assim, não votaram junto com o resto da galera, mas o pessoal que tava ali, tipo, direita, centro-direita, votou muito junto com o pessoal de esquerda, nas pautas sociais principalmente, como o Davis falou, foram 90% do grupo inteiro. Do grupo inteiro, eles, tipo, concordaram na pauta dos homossexuais. Tem um sobre aborto também, que teve uma concordância relativamente grande. E, tipo, ao ver a galera que se identificou como direita e ver esses votos, deu pra ver que os gráficos estavam muito mais divididos. Você pegava a galera de esquerda, tava, tipo, muito junto, como o Davis disse, eles votaram todos muito juntos. E o pessoal de direita votou mais distribuído, assim. Então, mostra mesmo que, tipo, mesmo a galera conservadora, como você disse, parece que eles concordam em algumas pautas de esquerda na pauta social. Eu tenho usado, Vitor, um pouco a ideia, quando eu vou escrever, que tem uma espécie de consenso civilizatório entre eles. Na pesquisa, por exemplo, quando eu passei porque assim, a pesquisa estatística ela é meio fria, né? Sim, não, né? Depois a gente também foi conversar com as pessoas em grupo, individualmente, e de fato, assim, por exemplo, em uma das nossas rodas de conversa, a galera falou assim, não tem homofobia entre nós. Aí eu falei, não tem? Uma roda de conversa, a galera falou isso. Entre nós isso aqui... Isso é parte da metodologia ali, né? A gente aqui nessa escola, nós não percebemos homofobia entre nós. Entre nós quer dizer os secundaristas, os jovens, né? E aí eu perguntei para eles, então, de onde que vem? Aí a galera começou a analisar, no final das contas, a galera concordou um pouco assim, vem do adulto. E essa coisa da comparação deles com o adulto é muito forte, de repente a gente pode falar mais sobre isso. E essa coisa da comparação, porque eu acho que uma coisa que vocês estavam trazendo assim, né? Eu queria saber um pouco como é a relação desses jovens com as pessoas de outras gerações, assim. Inclusive também, eu acho que uma coisa que entra na pesquisa é como é que se dá a relação de amizade em relação à perspectiva política, né? Porque hoje a gente tem visto nas gerações mais velhas, nas famílias, inclusive, né, certas rupturas, né, especialmente em tais momentos, às vezes depois reata a relação, mas assim, de um nível de polarização política, as pessoas já não conseguem sentar num almoço para almoçar em família, sim, né, por causa dessas diferenças. Então, isso aí foi uma coisa legal de fazer pesquisa, que às vezes aparecem umas surpresas. Isso era algo que não estava muito programado de estudar. E isso apareceu, tem um caso muito interessante, a Manu estava nesse dia, que esse caso foi narrado por uma estudante, e ela contou um caso que ela estava dando aulas particulares para um parente mais novo, uma criança, na verdade, estava indo mal na escola, e aí, em um determinado momento, para agradecer as aulas, os parentes levaram ela numa pizzaria e teve uma discussão ali, Lula versus Bolsonaro, né? Os parentes estavam preocupados que os professores de esquerda estivessem doutrinando para que ela votasse no Lula. Ela então disse que entendia que eles queriam votar em um candidato conservador da direita, mas que ela ia votar no Lula, e falou de investimento em educação e que a decisão era dela mesmo, não era de professor e tal. E aí ela conta que ela não comeu a pizza, entregaram ela em casa com fome, tá? E a partir daquilo, aqueles parentes romperam relação afetiva com ela. E o que foi curioso desse caso? Ela estava sentada nós estávamos sentados em uma roda de estudantes, tinha eu, mais 10 estudantes, a maioria deles de esquerda, mas também de direita, de centro e tal.
E ela pegou e falou assim com a gente: vocês entendem? Eu tenho 16 anos, os meus parentes têm mais de 40. E todo mundo falou assim: entendo. E o que ela estava querendo dizer como você entende? Ela estava dizendo o seguinte: não é assim, o meu parente é bolsonarista, então ele é otário. Não é isso que ela estava dizendo. Ela estava dizendo o seguinte: o adulto é infantil e nós temos maturidade para lidar com a divergência política. Isso é uma coisa que outras pesquisas também já apontaram, do tipo assim, parece... Algumas pesquisas, inclusive, atribuem uma certa maturidade dessa galera jovem agora, essa espécie de... Porque é curioso, né? Os jovens falam que o adulto é radicalizado. Você já pensou como é que é? O adulto é que é radicalizado, né? E aí tem gente que fala que isso é um pouco uma herança, né? Isso é, principalmente uma antropóloga, eu gosto muito dela, é a Rosana Pinheiro Machado. Ela fala, ó, isso aí é uma herança de junho, das ocupações, acabou criando um ambiente um pouco mais diverso, mais plural, entre a galera mais jovem, né? E aí isso, Vitor, apareceu, a Manu sabe disso, eles são mais novos aqui também, mas a gente vai verificar na pesquisa de novo se isso vai aparecer. Mas em tudo quanto é lugar aparecia isso. O adulto é radicalizado, é polarizado, a gente chama isso no campo da pesquisa de polarização afetiva, que é quando, como você está lá do outro lado, você vira o meu inimigo, rompe relação familiar, não faz amizade por causa disso e tal. Então, a galera jovem apresenta essa visão do adulto como uma figura radicalizada e muitas vezes como uma figura que é ruim de informação. Acredita em fake news, não sabe usar direito. Inclusive, assim, outra coisa que vocês estavam falando é essa coisa de um certo fanatismo em torno das lideranças, né, que talvez tenha a ver também com todo esse processo. Você falou junho de 2013, quer dizer... Lula e Bolsonaro, vocês colocaram isso, né, frente a frente. Quais as preferências? Não sei qual foi o resultado. Mas vocês estavam falando que há uma perspectiva mais crítica também, né? Não de tipo, é Lula, é Bolsonaro, mas assim, eu prefiro esse, mas eu tenho ressalvas. Essa pergunta a gente fez nas entrevistas individuais, ela não entrou aqui na pesquisa estatística, né? A gente tentou, então, aprofundar com a galera. A gente fez pesquisa, então, agora com um número menor, já que é uma entrevista mais longa, média de 40 minutos, com a galera jovem. Então, a gente perguntava para a pessoa de esquerda, e aí, Lula, o que você acha? Para a pessoa de direita, e aí, Bolsonaro, né? E a conclusão, ao que tudo indica, é que não daria para falar por essa amostra, tá, Vitor? Sempre bom lembrar que nós... É uma amostra. Mas na nossa amostra a gente não poderia falar nem de bolsonarismo, nem de lulismo. A esquerda é extremamente crítica e distante em relação ao Lula e a direita é extremamente crítica e distante em relação ao Bolsonaro. E aí entra um pouco aquela coisa de que às vezes votou e às vezes nem votou também, tá? Mas quando vota é um pouco assim, olha, é porque assim, dentro dessa pobreza dos espectros políticos eu acabei escolhendo A ou B. Mas é uma galera que não de fato se sente representada pela visão de mundo do Lula e do Bolsonaro. Mas como é que foi para vocês nas eleições, dentro da escola? Claro, falando do IFES, né, que também é uma particular, mas como é que se dá isso? Como é que vocês percebem essa relação dos jovens com... dessa polarização? Foi um ano bem... A gente não tem essa polarização dentro das pesquisas, mas durante a eleição foi um pouco complicado, porque mesmo eles concordando com as pessoas de direita, concordando com algumas pautas de esquerda, durante a eleição, a gente via que mesmo aquele candidato não defendendo o que exatamente é a direita, ainda assim se houve uma preferência, ou não tanto uma preferência, mas não vou votar em B porque A defende tal coisa, ou não vou votar em B porque B defende tal coisa e eu não apoio isso. É mais uma campanha anti do que uma campanha pró, né? Tipo, não é especificamente vou votar em A, é especificamente não vou votar em tal pessoa por causa disso. Então, só sobra outra opção. Foi meio que um caminho de duas vias. Isso é interessante também, porque realmente é como se a crítica levasse a essa eleição e tem a ver com essa quebra de uma certa idolatria, que é muito forte, né?
nos dois lados. Sim, e o momento, a gente foi também tentando entender assim, como que uma pessoa virou uma pessoa de esquerda, como uma pessoa virou uma pessoa de direita. Em que momento da sua vida? Na entrevista qualitativa, a gente foi tentando compreender isso, né? E um dos elementos que muitos jovens apontaram como um momento crucial foi a eleição. Momento da eleição, a coisa fica muito viva, eu preciso tomar uma posição e a pessoa acaba escolhendo nesse momento. Mas essa pergunta da trajetória de vida, ela também revelou um dado muito curioso, porque assim, nas rodas que eu fiz, grande parte das pessoas de esquerda indicaram a família como um grupo que a influenciou muito a se transformar em uma pessoa de esquerda. Às vezes uma família com oposição política, um pai de direita, uma mãe de esquerda, e a pessoa decidiu assim, concordar com um deles, né? E curiosamente, a galera de direita indicou muito a escola. Então, olha só que inversão, né? Pensando naquele debate da escola sem partido e tal, né? Muita gente de esquerda falou de família, muita gente de direita falou de escola e, muito surpreendentemente, pouca gente falou de internet. Olha só que coisa peculiar, né? Apenas uma exceção foi que em uma das rodas teve um grupo de anarcocapitalista que apareceu em peso. Essa galera falou muito de internet. Mas fora esse grupo que meio que se organizou para estar ali, nas outras, as pessoas citaram aulas, livros. Para eu descobrir o que as pessoas olhavam na internet, eu precisava forçar. Mas na internet você vê o quê? Aí eu fui até tentando mapear assim, um pouquinho, descobrir um pouco de literatura antifeminista, que era uma coisa que eu nem conhecia e tal. Não, mas esses sites também que investem nisso, né, fazem anúncio e tudo mais, como o Brasil Paralelo, essa galera. Quer dizer, tem uma ferramenta ali ideológica forte. Eu não sei também se de fato não influencia ou eles não percebem, né? É tão naturalizada a internet que talvez possa não haver uma percepção, não sei, estou jogando uma hipótese, né, de que essa influência acaba entrando, mas não é percebida. Eu também estou só analisando, né? Mas assim, na fala deles, o que você identifica como um momento crucial para a sua formação política? Eu fiquei surpreendido como a internet não foi tão mencionada, ou talvez não tenha sido tão mencionada quanto eu esperava que fosse, né? Pareceu muita família. Os elementos foram, o mais mencionado, família, em segundo lugar, escola, em terceiro lugar, internet e em quarto lugar, eleição. No entanto, se você pegar o espectro político, assim, esquerda, direita, centro, a esquerda, a direita, o centro e os não identificados falaram muito de eleição. A esquerda falou mais de família e a direita falou mais de escola e internet. Agora, o que dá para interpretar da pesquisa sobre o interesse dos jovens pela política e, digamos assim, sobre as formas de organização dessa juventude? Isso é muito doido. Assim, existem muitas pesquisas, tá? Além da minha, sobre interesse político da galera jovem, e, em geral, dá como resultados que há um interesse fortíssimo, tá? Em relação à política. Talvez, para citar o exemplo dessa escola que a gente pesquisou, a primeira ação desse grupo de pesquisa não foi uma pesquisa, foi um curso que eu resolvi dar sobre polarização política. Era um curso extra, fora do horário. E, assim, a galera ia correndo para escrever, a gente teve que eliminar a gente e tal. Tinha turma que aparecia, vai ter um curso. Posso ir fazer a inscrição e vai sair correndo? Acho que foi até a sua, não foi, Manu? Saiu uma galera, assim, de repente. Então, assim, tem um interesse alto. É claro que, por exemplo, se eu também, como pesquisador, eu tenho que ter ciência que se eu faço uma reunião para falar sobre política e convido, é claro que as pessoas que foram lá também têm uma tendência a revelar maior interesse em política, né? Mas eu diria, não apenas como pesquisador, mas como professor também, que tem um interesse bem alto. Agora, o outro tópico da sua pergunta também é muito curioso, porque, assim, eu já estou fazendo pesquisa com a galera nova, como você sabe, há bastante tempo. Era Black Bloc, a galera das ocupações, né?
E essa galera hoje é significativamente diferente do grupo que era novo nas jornadas de junho. Por quê? Aquele grupo era um grupo que parecia falar uma linguagem política muito autonomista, né? Sem líderes, reuniões horizontalizadas, muito ativas, seriam talvez os milênios, né? Muito ativos politicamente, tinha muita manifestação e tal. A galera jovem hoje, quando eu pergunto, foi em manifestação, participa de coletivo, é um índice muito baixo. Então, tem um interesse muito grande no tema política, né? Mas assim, o grau de envolvimento com, digamos assim, um ativismo, uma militância é baixo, tá? É bem baixo. A gente, inclusive, não vê mais coletivos, que era uma coisa que todas as escolas tinham, coletivo feminista, coletivo LGBT, né? E isso, por exemplo, é uma coisa que entrou em a gente tem processo uma pandemia no meio disso. Sim. Eu não sei se também é um elemento Certamente de desarticulação mesmo, né? Em partes, quando a gente estava interpretando o resultado em grupo, foi uma conclusão bem geral no grupo do ano passado, que isso se devia pela pandemia. Então, as manifestações não voltaram depois da pandemia e a gente não sente a necessidade de ir pra rua manifestar muitas coisas. Parece que a nossa geração, a gente manifesta mais pela internet, vai falar no Twitter, mas a gente não tem essa vontade, nem, a gente não sente a necessidade mesmo de manifestar na rua. E parece que é uma coisa bem geral na nossa geração, assim. Eu na conversa com eles, eu vejo alguns outros elementos que são o seguinte: temas de minoria não são mais objetos de coletivo porque eles entendem que é algo que já está dado. Nós não somos homofóbicos, nós não somos machistas. Então, assim, se nós não somos isso e o problema são os adultos, é meio que depois que a gente morrer vai acabar o problema, tá? É um pouco isso, né? Mas, assim, é como se não fosse algo que demandasse mais como demandou no passado, que precisasse fazer o coletivo, se organizar na escola, colar o cartaz, fazer a manifestação, né? Mas, apesar disso, nessa escola que a gente pesquisou, teve sim um movimento que às vezes eles não reconhecem como movimento, que foi um movimento de volta às aulas presenciais, que a galera ia assistir a aula remota na escola e se filmava na escola, porque eles queriam. Muitas escolas já tinham voltado, outras não, e isso gerou uma espécie de crise entre eles, que se aquilo o Grêmio apoiou, mas o Grêmio tinha que ser de esquerda, mas volta às aulas presenciais é coisa de direita, né? Mas eu tenho a impressão, então, que tem, assim, número um, essa coisa de que as pautas de minoria estão meio que entendidas como uma conquista que já está relativamente avançada, mas me parece que eles também participam, Vitor, de um clima da esquerda atual, que não é muito mobilizado mesmo, né? Sim, assim, a motociata, a terceira ponte, é uma coisa do velho bolsonarista que vai lá balançar a bandeira. Nós não vamos lá, né? Nós os jovens, né? Não sou eu. Mas me parece que, sim, eles falaram curioso, muito da né? Pandemia e tal, mas eu acho que é um pouco um clima que a esquerda está agora, né? Que é desmobilizado e que está neles também. Né? E a opção do governo Lula é justamente dos acordos, Sim, da sim. ponderação, da moderação. Sim, eu acho que eles estão muito nesse clima. E é curioso, né? Porque você pensar 10 anos atrás, que é um recorte mínimo, como é que o mundo não dá voltas, capota, né? Virou muito rápido, né? A gente viveu isso, né? Como que havia uma juventude imensamente mobilizada. E a gente falava muito daquela juventude que, na verdade, até 2018, praticamente cresceu no governo Lula, as conquistas acontecendo, sociais, e as pessoas não tinham percepção, exatamente, porque foi normalizado de alguma maneira, era um governo tal, né? E aí a gente tem uma quebra com o Bolsonaro, né? E agora parece que começa a ficar mais evidente as diferenças, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, parece que antes também essa juventude, ela talvez tenha outra percepção, né? Desse processo, do que representou, e Bolsonaro se confunde com a pandemia também, né? Se confunde, sim. Porque é 3 anos, né? Quase. Me parece, eu avaliando, assim, digamos assim, num arco histórico maior, uma coisa que eu noto é que essa galera mais nova, eles falam uma linguagem de uma esquerda mais antiga. Né? Aquela linguagem que nasceu com junho, que nasceu com ocupação, da horizontalidade, da ausência de vida. Agora a gente encontra assim,
no campo, vamos pensar assim, das minorias, ficou muito pesado a coisa da identidade de gênero, orientação sexual, essa coisa. Eles falam muito essa linguagem que, para a gente, é velha, né? Tipo, é algo que está construído já há bastante tempo. E também você encontra assim, o socialista, assim, mais... Isso é um elemento interessante, que você vê uma radicalização política no sentido do marxismo voltar a ser reivindicado com muita força em alguns grupos, inclusive pela internet, né? E os grupos de extrema esquerda estarem, pelo menos em relação à minha época, mais organizados, me dá essa impressão, né? Baseado numa coisa, inclusive, mais doutrinária do que antes. Mas, por outro lado, o que se aponta parece que também tem um posicionamento majoritário numa esquerda mais moderada também, mais institucionalizada. Tem, eu não sei se as duas coisas se manifestam. As duas coisas se manifestam. No nosso próprio grupo, eu fiz questão, por exemplo, a Larissa foi alguém que eu trouxe dessa esquerda que fala mais em moderação e tal, mas eu também peguei, ele não está aqui agora, mas eu também peguei o socialistão e tal. Mas num arco histórico, eu vejo que assim, naquele momento, Jornadas de Junho, ocupação, a lógica socialista na esquerda entre a juventude deu uma... enfim, eu acho que ela perdeu um pouco o impacto, né? Porque a linguagem que era falada era outra, mas há sim uma volta. Nas entrevistas individuais eu também encontrei muitos meninos e meninas que se declaravam socialistas. E mesmo assim não iam em manifestação e não participavam, assim, não faziam o socialismo na rua, mas faziam dele uma identidade, né? O tempo está acabando, está faltando só o Lucas dar a opinião dele aqui. O que você acha disso tudo? O que você tem para trazer para a gente? Bom, particularmente falando, eu sou um pouco mais em cima do muro. Eu gosto mais de estudar sobre política em questão de, por exemplo, estava falando Dostoiévski esse dia. Ele faz de forma análoga a pessoa uma tecla de piano. Se você aperta uma tecla de piano, ela vai fazer sempre o mesmo som. Uma pessoa, se você apertar ela várias vezes, de forma análoga, não vai fazer o mesmo som, vai fazer dó, ré, mi, fá. Você não sabe. E justamente o que vai dizer qual som vai sair vai ser justamente a vivência dessa pessoa, o que ela passou, traumas, vamos colocar assim. E o que isso leva a um conjunto de ações dela e isso implica no pensamento dela. E isso, que tem relação direta com a política. Se ela é mais de direita ou de esquerda, tem muita, como eu posso dizer, relação com aquilo que ela passou. E é justamente essa parte que me interessa do trabalho. Com as vivências e as influências, né? E o que leva as pessoas a tomar certas atitudes, muitas vezes visto de fora da caixinha como algo absurdo, mas por ela ter essa ideia, fica meio... Bom, com essa pérola fechamos, né? Acho que dá para acreditar numa juventude que lê Dostoiévski, né? Esperamos que tempos melhores venham aí, né? Muito obrigado, Davis, Lucas, Manuela e Larissa. Boa sorte aí. Vamos ficar aguardando também, né, os resultados serem divulgados, poder repercutir talvez em outros momentos essas questões. Eu acho que trouxe muitas provocações legais para a gente pensar aí, né? Valeu, e o pessoal que gostou, que concorda, não concorda, quiser comentar aí, deixar suas opiniões, é muito bem-vindo também para a gente ir matutando aí conjuntamente. Beleza? Então esse foi o Política S, programa do Século Diário, semanal, vai ao ar todas as quintas-feiras às 7 horas, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui hoje do Tony Braga e do Estúdio 42B. Acompanhe também séculodiario.com.br, todo dia tem notícias, informações sobre o Espírito Santo, com a nossa equipe de jornalistas aí, sempre trazendo novas informações para você. Até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.